Saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24, do verso 32 ao 36. O nosso tema, a lição da figueira. O texto bíblico nos diz assim: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Meus amados, a figueira gera figos e era uma árvore muito comum na região da Palestina, que foi utilizada muitas vezes nas narrativas das Sagradas Escrituras, como em Oséias 9:10, para representar a nação de Israel. Ao longo de seu ministério aqui na terra, o Senhor utilizou por 2 vezes o exemplo da figueira. A primeira vez aconteceu quando ele decretou que a árvore secasse por ser infértil, simbolizando como o povo de Israel, naquela época, estava improdutível, tanto no espiritual quanto no moral. Na segunda menção, foi o texto que acabamos de ler. Jesus falou que o florescer da figueira seria um dos sinais que o verão estaria próximo. Durante o inverno rigoroso, em países como Israel, a figueira perde as folhas, flores e frutos, fica seca como se estivesse morta. Mas no final do inverno, ela inicia um processo de restauração. Suas folhas estarão restabelecidas até a metade da primavera. E no final dessa estação, a árvore estará novamente florida. Assim, quando a figueira estiver florida, acabou o inverno, a primavera está no fim e o verão está às portas. Em 70 d.C., aproximadamente 4 décadas após Cristo ter proferido estas palavras, o inverno chegou para Israel. Naqueles dias, não somente o templo foi destruído, mas a nação inteira. Os judeus fugiram e se espalharam pelo mundo para não serem dizimados pelos romanos. Cumpriu-se a palavra do Senhor e a figueira secou. Em sua primeira citação, Jesus havia secado a figueira por ela simbolizar os líderes religiosos judeus, homens que tinham boa aparência externa com uma abundante folhagem, se vestiam com vestes glamourosas e eram bem vistos pela sociedade, porém não tinham frutos, eram mortos por dentro, porque eram cheios de pecados e hipocrisia. Passado quase 19 séculos que Israel não mais existia como nação, em 1948 o improvável aconteceu. A figueira renasceu e milagrosamente Israel ressurgiu como nação, um sinal messiânico que se cumpriu exatamente como o Senhor havia profetizado. Ao comparar Israel a uma figueira, Jesus disse claramente para os discípulos e seus futuros seguidores ao longo dos tempos que esses acontecimentos predeceriam a chegada do verão, ou seja, a sua gloriosa volta e o fim dos tempos. Embora ninguém saiba no céu ou na terra quando Deus Filho voltará, o Deus Pai já determinou o ano, mês, dia e hora da volta do Remidor. Cabe a nós, cristãos, buscarmos nos preparar para aquele momento, praticando tudo o que o Senhor ordenou através das Sagradas Escrituras. Apocalipse 1:3 diz: feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Que Deus nos abençoe, meus amados, para que possamos estar sempre atentos às promessas do Senhor que irão se cumprir. Que Deus nos abençoe.